Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos continuar a falar sobre a equação do calor, só que agora vai ser o problema não homogêneo do calor, tá certo? Porque a gente vai ter essas duas temperaturas aqui nas condições de contorno que não vão ser necessariamente iguais a zero. Então a gente ainda tem aqui em cima a equação do calor, alfa ao quadrado, o x igual a ut para x entre 0 e L. L aqui, mais uma vez, vai ser o comprimento da barra. E para todo t positivo. Agora, u de 0 e t é igual a T1. A temperatura em uma das extremidades vai ser T1. Na outra extremidade, u de L e t vai ser sempre T2, para todo t maior do que 0. E a distribuição inicial, u de x e 0, vai ser igual a uma função f de x para x entre 0 e L. A ideia aqui é a seguinte. A gente vai ver o que é que vai acontecer quando o tempo tender a infinito. Da física, a gente sabe que quando a gente fizer o t tender a infinito, a temperatura vai estabilizar. A distribuição não vai mais depender do tempo. A gente vai dizer que ela vai atingir uma distribuição de estado estacionário, que a gente vai chamar de v de x. Esse v de x a gente ainda não sabe como que ele tem que ser, mas a gente sabe que como ele é uma distribuição de temperaturas, ele deve satisfazer a equação do calor. Portanto, se a gente fizer alfa ao quadrado e multiplicar pela segunda derivada dele em relação a x, vai ter que ser igual à derivada dele com relação ao tempo. Só que v, ele é estacionário em relação ao tempo, ele não depende mais do tempo. Quer dizer que se eu derivar v em relação ao tempo, vai dar zero. V só vai depender da posição. Então, aplicando a equação do calor na função v de x, a gente vai ficar com o seguinte: alfa ao quadrado vezes a segunda derivada de v em relação a x. V só tem uma variável, então escrever vx é a mesma coisa que escrever v duas linhas, igual a derivada de v com relação ao tempo, que como a gente já falou, é zero. Então, alfa ao quadrado vezes v duas linhas é zero. O alfa, ele não é zero, ele é a difusividade térmica do material que constitui a barra. Então, quem tem que ser zero aqui é a segunda derivada. A gente vai ficar com v duas linhas igual a zero. Se a gente integra isso daqui uma vez, vamos ficar com v' de x igual a uma constante. E se integra mais uma vez, o que vai dar vai ser v de x igual a c1 vezes x mais outra constante que vamos chamar de c2. Certo? Então, a princípio, essa aqui que é a cara da distribuição de estado estacionário. O que mais que a gente sabe? A gente sabe que a temperatura nas extremidades são sempre fixas. Sempre na extremidade no zero vai ser T1, a temperatura, e sempre na extremidade L vai ser T2. O mesmo vale no estado estacionário. Portanto, V de 0 vai ser C1 vezes 0 mais C2, ou seja, C2 vai ter que ser igual a V de 0. V de 0 tem que ser igual a T1, porque quando x for 0, a temperatura sempre tem que ser T1. Agora, quando a gente fizer x igual a L, o que vai dar vai ser C1 vezes L mais C2, que a gente já viu que é igual a T1. Isso aqui vai ter que ser igual a T2. Logo, isolando C1, a gente vai ver que C1 vai ter que ser T2 menos T1 dividido por L. E a gente já viu também que o C2 é igual a T1. Logo, a fórmula final para a distribuição de estado estacionário vai ser T2 menos T1 dividido por L vezes x mais T1, ou seja, a gente está vendo que a distribuição de estado estacionário é linear, é uma função do primeiro grau. Então, agora que a gente já sabe qual que é a distribuição quando o t tender a infinito, vamos achar qual é a solução geral. Para a solução geral, a gente vai definir a função w de x e t igual a u de x e t menos o v de x. Então, quem é que é u de x e t? U de x e t é a solução para esse problema aqui, e v de x é a função que a gente acabou de calcular. Vamos ver o que é que a gente pode afirmar sobre a função w de x e t. Primeiramente, o que é que vai acontecer se a gente fizer a segunda derivada de w com relação a x? Wxx vai ser igual a uxx menos a segunda derivada de v com relação a x. Só que a gente já viu ainda agora que a segunda derivada de v com relação a x é zero, porque basicamente v não depende do tempo e v tem que satisfazer a equação do calor. Então, Wxx é igual a Uxx, ok? Da mesma forma, se a gente pega W e deriva em relação ao tempo, o que vai dar vai ser o T menos VT.
Vt é a derivada de V com relação ao tempo, mas V não depende do tempo, portanto isso aqui dá zero. E aí Wt vai ser igual ao T. Então, como Wxx é igual ao Xx e o Wt é igual ao T, como U satisfaz a equação do calor, W também vai ter que satisfazer. Vê só, se a gente fizer alfa ao quadrado vezes Wxx, o que é que vai dar isso aqui? O Wxx é a mesma coisa que o Xx, então ficou alfa ao quadrado vezes o Xx. Como U satisfaz a equação do calor, alfa ao quadrado vezes o Xx vai ser igual ao T. E como a gente também viu agora, o T é igual a Wt. Portanto, W satisfaz a equação do calor. Vamos ver agora quais vão ser as outras condições que esse problema vai ter. Como que vão ser as condições de contorno e a condição inicial. Como é que vai ficar o W de 0 e T? W de 0 e T, por definição, vai ser igual ao U de 0 e T menos V de 0. Certo? Mas quem é que é U de 0 e T? U de 0 e T é igual a T1. E quem é que é V de 0? V de 0, substituindo aqui, V de 0 vai dar T1. A gente já tinha visto isso antes. Então, W de 0 e T vai ser igual a T1 menos T1, vai ser 0. Ok? Da mesma forma, quem é que vai ser W de L e T? Pela definição de W, vai ser U de L e T menos o V de L. Mas então, U de L e T vai ser igual a T2 e V de L vai ser igual a T2 menos T1 vezes L dividido por L. Ficou T2 menos T1 mais T1 vai dar T2. T2 menos T2 dá 0. Ou seja, as condições de contorno do problema do calor que a função W satisfaz são homogêneas, beleza? Quer dizer que a função W é solução de algum problema homogêneo do calor. Então, esse problema a gente já sabe resolver. A gente já viu nos vídeos anteriores. Além disso, qual que vai ser a distribuição inicial? Bem, se eu fizer W de x e 0, substituindo T por 0, isso vai dar U de x e 0 menos V de x, porque não depende do tempo. Então, menos V de x. Mas, quem é que é U de x e 0? É a condição inicial, a distribuição inicial para esse problema aqui. É f de x. Então, ficou f de x menos V de x. A distribuição inicial para esse novo problema do calor vai ser W de x e 0 igual a f de x menos V de x. Então, na verdade, o que é que está acontecendo aqui? A gente começou com esse problema, que era um problema não homogêneo do calor, por causa das temperaturas T1 e T2, que não precisavam ser iguais a 0. Aí a gente achou quem que é a distribuição estado estacionário, com essa fórmula aqui. Quando a gente fizer U de x e t, que é a função que a gente está querendo descobrir, a solução para esse problema não homogêneo, se a gente subtrair distribuição estado estacionário, a função que a gente vai obter, que a gente chamou aqui de W, vai ser solução de um problema homogêneo do calor. E que problema homogêneo vai ser esse? Vai ser alfa ao quadrado Wxx igual a Wt, com W de 0 e T igual a W de Lt igual a 0, é homogêneo. A distribuição inicial, nesse caso, vai ser a distribuição inicial original do meu problema não homogêneo, menos a distribuição de estado estacionário. Esse problema a gente chama de problema homogêneo associado. Nos últimos vídeos, a gente já viu como que fica a solução geral de um problema homogêneo do calor. Nesse caso, W de x e t vai ser somatório de n igual a 1 até infinito de Cn seno de nπx sobre L, vezes E elevado a menos n ao quadrado, π ao quadrado, alfa ao quadrado sobre L ao quadrado, vezes t, onde os coeficientes Cn são os coeficientes da série de Fourier em senos da distribuição inicial, ou seja, de f de x menos v de x, a distribuição inicial para o problema homogêneo associado. Então, se a gente acha quem é a função w de x e já sabe quem é a função v de x, quem que é a solução geral para o problema não homogêneo? Só é passar v de x para o outro lado. Então, a solução geral do problema não homogêneo vai ser u de x e t igual a w de x e t mais v de x, certo? Essa que é a solução geral para o problema não homogêneo do calor. Basicamente, é uma ideia bem parecida com o que acontece com equações diferenciais ordinárias de segunda ordem lineares. A solução geral de uma equação não homogênea é igual à solução geral de uma equação homogênea associada mais uma solução particular da equação não homogênea.
Aqui a solução particular, digamos assim, que a gente acha, é a distribuição de estado estacionário. Então, é como se fosse a mesma ideia. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.